Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora falar hoje aí do nosso estudo, né? Como é que foi o dia hoje pra galera, né? Hoje foi dia do pau, eu falar e balançou bastante o mercado hoje na parte da tarde. Aqui foi feriado, né? Então a gente aproveitou aí para não estar tão focado. Até dei uma acompanhada no Powell, mas a gente teve aí um dia, uma tarde agitada, né? Sempre com muita volatilidade, tanto aqui quanto lá fora, o mercado foi muito forte. Então, se você curte o canal aí, gosta do trabalho, já vai deixando aquele like, que a gente já vai passar para nossa vinheta, para logo depois a gente começar os estudos. Então, bora lá pro vídeo. Então é isso aí, né, turminha? Bora falar do nosso estudo de mercado aí, o que foi que aconteceu hoje, né? Hoje no índice eu rapei fora logo cedo, né? Depois eu abri o gráfico, depois do almoço, de tarde eu vi essa subida aqui, eu falei, caramba, e eu fiz a comprinha. Eu desci até aqui, depois eu comprei até aqui em cima para bater a meta do dia, né? E aí eu saí, ele voltou, corrigiu e depois ele foi-se embora para cima, né? Sem olhar para trás, deu mais de 1000 pontos aí. Mas é aquilo que a gente estava conversando na live hoje. Não? A ganância é o cemitério do trader, né? Então o negócio é como eu falei lá, expliquei na live. Na meta da mesa eu estou indo bem devagarzinho, tem tempo, tem até o dia 25 de outubro para bater meta, né? Então tem que ir com calma para a gente não fazer besteira, né? Já chega lá na conta da Apex, a besteira feita que está difícil de consertar, mas isso aí faz parte do jogo, a gente serve e fica de lição, não só para mim, mas para vocês também, né? Porque a gente também tem que dar exemplo nas coisas boas e coisas ruins, porque é dessa forma que todo mundo vai estar aprendendo e vai estar fazendo a coisa certa. Então bora falar do índice, depois a gente vai passar lá sobre os índices americanos, como que foi as movimentações, mas vamos seguir o nosso índice aqui, né? O que a gente estava observando? O índice ele veio aqui, fechou o dia de ontem fazendo esse sweep aqui. E aqui uma coisa muito importante que a gente estava conversando logo pela manhã, a galera que começou o dia já olhando nessa região aqui, ó, que tinha um imbalance do 15 minutos para vender aqui, né? Expectativa que o preço ia descer. Na live eu comentei, eu falei, tomem cuidado, galera, tomem cuidado que o preço ele não rompeu fundo, ó, ele quebrou a estrutura, né? Aí o que eu fiz? Eu entrei nessa venda aqui com meus 10 contratos, tá? Quando chegou aqui, que eu tinha marcado 50% do range, foi que a galera acompanhou na live, eu zerei os 10 e comprei 5, com stopzinho de 90 pontos, tá? Aí eu peguei e subi até aqui. Ou seja, essa descida, essa subida pagou a minha meta do dia. Depois, tchau índice. Fui fazer outras coisas. Fui operar o teste da mesa da Apex. Depois fiquei esperando para fazer na conta real, né? Aí foi... E o dia foi se passando, mas eu não olhei mais para índice, que é assim que eu faço, né? Depois que eu bati a meta no índice, eu fecho, deixo quieto para não levar a tentação, né, de fazer uma besteira. Aí depois ele foi-se, né? E aí a galera que está achando que não está atenta ao que está acontecendo no preço, que eu sempre falei, né? Que está achando que o preço vai segurar, começa a tomar os stops de order block, porque o preço veio até aqui, chegou na correção, né? Aí ele não rompeu o fundo, agora ele fez um choque. Quando ele fez o choque, ele veio. E aí ele veio tentar buscar liquidez. E eu tinha falado desde ontem, atenção nessa região aqui, ó. É no penúltimo topo. Eu sempre tenho falado isso, apesar a gente tinha um order block marcado aqui. E olha onde o preço do Powell foi lá, ó. Depois deu uma baita de uma venda só no sweep naquela região de teste do penúltimo topo.
Então, turma, é sempre ficar atento ao que está acontecendo. Olha aqui que ele foi zone to zone, ó. Ele fez o sweep no topo e veio testar o choque. Simples. O preço ele sempre vai se movimentar assim, é sempre dessa forma que vocês precisam estar atentos. Beleza? Então, o que nós temos aqui agora? Vamos lá. Primeira coisa, vamos marcar o choque aqui que o preço deixou, né? Afinal de contas, ele quebrou a estrutura, certo? Já foi-se esse order block, certo? Nós temos aqui um sweep nessa região, que eu vou deixar marcado aqui, ó, com essa zoninha que eu gosto de marcar, que é o nosso cifrãozinho, né, a zona de liquidez. Veio aqui buscar esse imbalance, certo? E nós temos aqui embaixo, ó, um order block, que esse sim é um order block forte, tá? Então vamos deixar bem claro isso. Por que ele é um order block forte, Emerson? Porque ele é o candle que tentou descer e olha o volume que entrou na contramão, tá? Então muito atentos nessa região aqui que o preço pode voltar a testar. Porque agora é o seguinte, né, galera? O preço agora, ele virou a mão. Então, o que é o natural dele fazer? Testar o order block e testar o topo de novo. Se ele passar direto aqui, ele tende a vir testar essa zona do fundo, certo? Então, vocês têm que ter muito cuidado nessa região aí para tomar a decisão correta. Ali é ponto de compra, fato, né? O preço desceu, agora fez um choque aqui na região. E ele deixou essa região de liquidez. Agora é esperar como que o preço se comporta para a próxima tomada de decisão. Tá? O que a gente sabe é que agora ele virou, né? Ó, está bem claro isso para todos, que o preço virou, certo? Então, qual que é a possibilidade dele? Descer aqui para dar uma continuidade, pelo menos testar o topo de novo. Lembrando, ele está esticado, né? Mas a gente não pode deixar de considerar isso, certo? A movimentação agora virou, certo? Ok? Para que ele dê venda, ele teria que segurar aqui, voltar nessa região desse order block aqui, tá? E aí sim dá venda para continuar aqui. Porque assim, ó, quando o preço faz essa virada, dificilmente ele passa direto, tá? O que vai acontecer aqui? Ele vai chegar nesse order block, vai zerar o order block, tentar ir aqui nessa região para depois ver se ele vem de novo ou se ele rompe. Então, esse é o movimento natural do preço. Fazer um reteste na região que ele rompeu. Deixa eu marcar direito aqui, ó. Né? Ele tem que fazer um reteste nessa região aqui. Então, a gente tem ali um fundo que foi deixado, né? Que é o choque menor, diga-se de passagem, né? Porque aqui nós temos também um choquinho, porque o preço veio, topo, fundo, e deu o topinho e quebrou essa estrutura. Então, ele pode, inclusive, amanhã abrir para cima para tentar vir mais para baixo. Tá? O que vocês precisam ter é atenção. E como eu sempre gosto de fazer, nessas regiões aqui em virada de posição, eu costumo deixar marcadinho aqui, ó. Tá? Para vocês estarem espertos quanto a isso, sabendo, tem até um order block aqui, se a gente baixa para os 5 minutos, vocês vão ver, certo? A região, ou é um order block dos 5 e um imbalance, ou você deixa a região toda, então por isso, falo para vocês, considerem essa região toda do 15, tá? Deixa marcadinho aqui, ó. Ok? Deixa essa região marcadinha aqui, para ver como é que o preço vai se o preço chegar ali, como é que ele se comporta. Aí você diminui time frame, procura por entrada e toda aquele processo que você já conhece. Tá? Lembrando que aqui, ó, ele ainda tem, deixa eu só marcar aqui, ó. Eu vou deixar aqui
Só como ponto de atenção, tá? Lembrando que ele ainda está no meio do imbalance. Olha lá, está no 50% do imbalance. Então, saibam que tem essa região para ele reagir e para depois ver se pega impulso para descer. Combinado? Então, índice, isso aí que a gente tem no nosso pregão de amanhã. E agora, bora falar do dólar. O dólar. Vocês veem que o dólar nem afetou tanto a fala do Powell, assim, né? Deu só um paviozão aqui que veio, olha lá, pegou, olha como ele é, olha como o mercado ele é, né, turma? Ó, segurou, 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 subiu, quando o Powell falou, veio buscar o din-dinzinho aqui e depois foi-se embora para cima, tá? É assim que funciona, tá? E olha onde ele veio de novo, na região da liquidez. Parou aqui. Ó. Deixa eu só endireitar ali. Aqui, ó. Parou exatamente nela. Tá? Agora amanhã, vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte. Ó. Aqui nós temos essas regiões de oferta ali para cima. Ok? O preço, vocês percebam que ele não rompeu o fundo, tá? Ó. Isso aqui, ele não rompeu o fundo. Olha lá, o fundo permanece o carinha de ontem ali, ó. Então, se ele não rompeu o fundo, ele vem tentar romper topo. Prestem atenção no quê? Nessa movimentação aqui, ó. Tá? Muito cuidado. O que vocês têm que prestar atenção é que essa região toda aqui, ó, é uma região que o preço pode reagir. Por quê? Ele é um fundo rompido, ele teve muito volume aqui, ó, na hora que ele atravessou. Então, com certeza, nessa zona toda aqui, tá até a cruz aqui deitada, ó. É uma região que pode ter muita defesa vendedora, porque é defesa de posição, né, galera? O cara que desceu vendido aqui, ó, o cara que desceu vendido desse rompimento brusco aqui, ó, o vendedor falou assim, ó, eu ganhei o lado. E é justamente esse carinho aqui, ó. Olha esse candle de paviozão aqui, ó, onde está marcado esse imbalance que estava marcado aqui, ó. Mas vocês podem prestar atenção nisso aqui, ó, nessa região aqui, tá? Que aqui vocês podem ficar atentos nessa região cinza que eu marquei ali, ó, que é um volume extremo e ali sim você tem uma defesa vendedora, tá? Então o preço pode muito bem fazer um sweep aí para voltar para a região de baixo, beleza? Então assim, não vamos nem ficar marcando muita coisa, que é para não poluir o gráfico, ok? E aqui nós temos na parte de baixo, isso aqui, ó, tá? Se ele voltar, nós temos esse order block dos 5 minutos aqui, ó, para tomada de decisão. Beleza? Então, doleta, é isso aí que a gente tinha no estudo de hoje. Bora falar agora do Forex. A movimentaçãozinha brusca do euro, né? Olha lá. Olha a movimentação que ele fez. Onde foi que ele bateu? Lá onde a gente tinha falado, ó. Foi pegar a liquidez lá em cima. Ele subiu buscando a liquidez para depois derreter na hora da fala do Paulo, tá? Agora, olha lá, virou. O que nós temos que ter atenção aqui? Vou botar no gráfico de 1 hora. Ele está fazendo, ó, um sweep. Ele fez um sweep, chegou de novo aqui nessa região de demanda. Agora é ficar esperto, né? Para um possível movimento dele, tá? Seja lá para cima, ou seja, para ele voltar e continuar descendo. O que é a observação que a gente tem que fazer aqui, ó? Vamos olhar o 4 horas. O preço está caindo, mas ele chegou no extremo, ok? No gráfico de 4 horas, ele não rompeu topo. Aqui, ó, nesse imbalance que a gente tem marcado ali atrás, esse cara é mais ou menos o cara que funciona como
Esse cara funciona como o nosso choque, tá? É essa região aqui. Eu só corrigir aqui, ó. Aqui, ó, que seria o choque que ele precisa perder para reverter essa tendência. Enquanto ele não reverter, ele está indo para baixo, tá? Alvo tem aqui, ok? Para vendas, o ideal aqui para se vender é que esse preço rompa esse fundo aqui e na volta ele dê a venda, beleza? Agora nós estamos numa região de demanda e eu não aconselho muito sair comprando depois dessa invertida que o preço deu aqui, beleza? Tem que tomar cuidado, tá, galera? Muita atenção em relação a isso. Os pontos estão lá em cima, tá? Os alvos, né, que a gente fala. Então, se por um acaso ele segurar aqui e der compra no time frame menor, vocês têm que se atentar com os alvos lá em cima. Para a venda, ele precisa romper esse fundo aqui e voltar para dar aí a oportunidade de venda. Beleza? Essa movimentação aqui, ó. Pelo menos, tá? Se ele não romper, de fato, não tem venda. A gente está numa região de fundo. Aqui a gente pensa em compra, só que o cenário não é favorável para comprar nessa região. Qualquer compra aí é de extremo risco, mas saiba que o nosso mercado é de risco e o stop teu está calculado logo ali atrás. Beleza? Então bora falar do Ien. Olha lá, e o que eu falei para vocês sobre o Ien? Espera voltar e compra, né? Espera voltar e compra. O que aconteceu hoje? Quem esperou voltar, olha lá. Esperou voltar, compra. Aqui, ó. Veio na região, ó, naquela zoninha que eu falei, deu a compra na hora da fala do Paulo, seguindo o caminho. Continua, quebrou a estrutura, tá? Fez uma quebra de estrutura aqui. Agora o que vão ter que esperar? Volta para comprar. Tá seguindo o caminho dele para cima. Então, não pensem em vender porque ele passou do fundo, tá? Isso aí é assim, ó. Tentar vender depois que ele rompe topo no Ien é você tá procurando se encontrar com o apocalipse, tá? E não é nem apocalipse zumbi, é apocalipse mesmo, tá? Então, fiquem muito espertos em relação a isso, porque o cenário está favorável. Então, quando o cenário está favorável para o dólar, para o Ien fica muito ruim, ok? Não vou nem marcar nada lá para cima, porque não tem isso aqui. Ele está rompendo máximas históricas, o Ien, tá? Por isso que a gente não tem marcações de venda para cima. É voltou, compra, voltou, compra. O Ien sempre tem isso, ó, quando ele baixar, compra. Não tem segredo, tá? Bora falar do ouro. Olha lá. Eu acabei nem olhando o ouro hoje. Olha o que ele fez. Na abertura, foi direto lá buscar a liquidez. Passou batido da primeira. Né? Claro, olha, quem conhece Forex sabe que as zonas de extremidade são as zonas importantíssimas, tá? E olha só o que ele fez. Foi lá que ele foi buscar a liquidez e olha o que ele fez. Ó. Ele derreteu. Derreteu demais. Agora, o que a gente tem aqui? Temos esses dois imbalances lá para trás. Eles são o que agora? Alvos, galera. Tá? Eles são alvos, que o preço chegou no alvo lá em cima. E agora a gente tem que ter na nossa cabeça esse cenário aqui, ó. Eu tenho um fundo aqui, que esse fundo aqui será o choque, tá? Esse fundo, se esse preço romper aqui, e aí nós teremos sim uma nova mudança, caso ele perca essa mínima, isso aqui, ou ele pode simplesmente descer e subir, tá? Visto que ele está numa tendência aparentemente
no nosso tempo aqui de alta. Então, a tendência é que ele volte para retestar de novo a região de cima, tá? Vamos dar uma olhada aqui numa hora. Ó. Inclusive, essa região aqui já foi testada, né? Isso que vocês precisam ter atenção. Então, aqui, ó, a gente tem essa zona aqui. Lá em cima, na extremidade. E tá longe, hein? Mas, vamos deixar marcado esse topinho aqui, essa linha, para que vocês saibam que ali o preço pode buscar como um próximo alvo, caso ele suba, tá? Beleza, galerinha? E bora falar aqui do nosso mercado americano, o Nasdaq. Olha lá o Nasdaq. Nasdaq hoje, vou até abrir falar uma coisa para vocês e vou deixar no estudo, que eu sempre falo as coisas. Hoje eu resolvi, fiz a minha operação no teste da mesa ali tranquilinho, bati a meta, só que aí eu fui trucar na hora do Powell, né? Na conta real, que eu falei assim, eu tô no final mesmo, eu vou tentar pesar a mão e olha só que eu tomei aqui, tá? Tem $100 de margem ainda. Agora vamos ver o que a gente faz. Então eu sempre falo para vocês o que eu estou fazendo, né? O que aconteceu aqui, ó? O que eu fiz? Eu ia tentar pegar essa subida aqui, ó. Essa subida, tá? Só que com 5 contratos. Eu peguei isso aqui, é o imbalance do 15 minutos. Tava marcadinho. Só que o que aconteceu? De novo, né? Isso foi uma arriscada que eu dei. Quando ele bateu rápido aqui, eu comprei no fechamento do candle, ele deu uma esticadinha para cima, depois desceu aqui, aí eu zerei na mínima para manter um pouquinho, achei que ele pudesse rasgar direto e zerar minha conta. Aí eu zerei, aí depois o desgramado foi lá em cima. Tinha recuperado uma grana e depois ele derreteu de novo. Mas aí a hora que eu zerei aqui, eu já fechei a plataforma e saí. Então é isso. Hoje foi essa cacaca aí de novo. Mas vamos lá. Tem outro teste rolando. Depois eu vou ver se eu pego mais um outro teste. E agora seguindo um padrão. Porque outro dia eu estava falando, a Área estava falando ali no grupo, né? Que ela já fez isso. Isso é uma coisa que todo mundo passa, né? Essa primeira mesa, primeiro teste foi apagado. E vamos ver no que dá. Ainda estamos lá. Tem $100 de margem ainda. Dá para fazer 3 trades com stop de $30 com um contrato. Se eu fizer 3 trades com stop de $30 e um contrato e acertar os 3 de 100, cento e poucos dólares, já recupera presentão, já recupera hoje, e aí vai de passo em passo. Caso contrário, já era e a gente vai seguir no próximo teste. Tá? Mas fica de lição para vocês aí, nunca fazerem o que eu fiz sexta-feira, tá tudo. Isso aí pesou demais na conta, e agora mesmo tentando ajustar aí e tal, não tá dando certo. Mas o que eu sempre venho aqui, sou transparentíssimo com vocês em relação a isso, porque aqui a gente faz trade de verdade, né? Aqui a gente ganha e perde que nem vocês. Ninguém é trader perfeito, apesar de eu ver que tem alunos aí que estão espetaculares no resultado. A maioria tá de parabéns o que tá fazendo resultado na mesa, mas tô conhecendo esse ativo ainda, né? Não tem. E aí umas cagadinhas que aconteceram, a gente fica como lição. Mas seguimos o baile, né, turma? Ainda tem lá, tem a mesa da Floyd que estamos indo tranquilo. E é isso aí, tá? Então o que a gente tem aqui agora para amanhã? Ó, nós temos aqui, deixa eu colocar numa hora, que isso aqui pesa muito no Nasdaq, tá? Gráfico de 60 minutos. Inclusive, quando vocês percebam, a gente viu, quando a gente coloca no 60, a gente vê que ele ainda está descendo, ó, que ele renova fundos e não tem força para romper topo. Né? Até estou falando uma coisa para vocês, eu estou pensando seriamente em começar a operar nos 60 minutos e deixar o trade andar. E nos alvos dos 60. Acho que vai ser muito mais produtivo. O que a gente tem aqui? Ó? Nós temos 2 pontos importantes que esse preço pode testar. Além dali de cima, a gente tem essa extremidade aqui, ó. Eu vou deixar marcado. Isso aqui é um order block do 15, tá? Olha, aqui nós temos um order block do 15.
Ó, esse carinha aqui. E depois a gente tem aqui embaixo também, voltamos para uma hora, essa extremidade aqui, ó. Tá? Ó. Candlezinho, o outro ponto de extremidade. Então, aqui são os possíveis alvos para baixo. O que a gente estava conversando, inclusive, no grupo agora? A gente tem que ter atenção porque ele pode simplesmente dar um pullback aqui, testar esse fundo rompido, depois ir para o próximo nível, depois testar para depois querer virar. Tá? Então, vamos estar atentos em relação a isso. Beleza? Assim, do Nasdaq é isso aí. Aqui para cima, a gente tem esse imbalance aqui do 15. Deixa eu só diminuir isso aqui, não precisa ficar tão grande. Tá, aqui. A gente tem um imbalance do 15 ali para trás. E é uma região de liquidez forte aqui, tá? Ó, essa região aqui. Então, se por um acaso ele vir e não romper topo e vir para cá, quando ele passar daqui, ele vai buscar lá sem sombra de dúvidas, galera. Beleza? Então, muita atenção a isso aí. Tá? Mas as marcações do Nasdaq é isso, visto que ele ainda está na tendência de alta, tá? Então, por isso que vocês têm que ter atenção. O ideal é, se ele descer, compra. Ok? Apesar que... Ó, estão vendo aqui, ó? Aí agora ele está fazendo isso aqui. Quem sabe agora para renovar a subida dele. Beleza? Deixa eu colocar numa hora aqui para a gente ver como é que está o desenho mais macro. Não, pelo macro a gente vê que realmente ele fez sweep aqui, depois perdeu a estrutura. Ó. Estrutura daqui e agora perdeu aqui. Perdeu aqui. Então pode ser sim que ele venha testar as regiões aqui de baixo. Inclusive para romper, tá? Porque ele chegou no alvo aqui em cima. A gente já tinha analisado isso, inclusive. Beleza? Por isso que ele está descendo forte. Ele chegou nos alvos vendedores e aí quando ele chega no alvo vendedor, ele vai descer com força mesmo. Tá? Então, atenção aí em relação a isso. E para finalizar, a S&P. A S&P, olha lá, ó, fez a movimentação no topinho aqui hoje cedo. Né? Ó. Subiu aqui, pegou a liquidez e rapou para baixo. Tá? Agora, o que a gente tem aqui? Ó? Ele já passou desse imbalance. O que eu tenho aqui é essa região aqui de extremidade. Ó. Tá? Muito cuidado. Inclusive, ele tem alvo lá embaixo. Tá? Ó. Então, tomem muito cuidado aí, ó. Esse order block aqui está lá na extremidade. Ó, quando a gente tira o zoom, ele veio aqui nessa região. Aqui que a gente tem que ter atenção, a mesma coisa do Nasdaq, tá? Um possível pullback para dar continuidade até o alvo. Que agora ele está indo para o alvo, beleza? Então não tomem cuidado aí para não ficar querendo adivinhar fundo para comprar. Ó. Porque o movimento da S&P é queda, ok? Ele vai vir buscar aqui, tá? Ele vai vir buscar o alvo do fundo. Então fiquem espertos em relação a isso. Aqui, ó, deixa eu só corrigir. É o OBC do 15 do H1. Beleza? Vou tirar isso aqui. Isso aqui já foi. Né? Tem esse carinha aqui, ó, imbalance lá em cima. E era isso. E aqui, essa região, como sendo agora a nossa região mais de topo vendedora no gráfico do, não é de compra, é de venda, tá? No gráfico do S&P 500. Beleza, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham todos um excelente descanso, um ótimo pregão amanhã. Amanhã eu vou estar offline, tá, galera? Que eu tenho que viajar cedo e volto só no final do dia. Então amanhã provavelmente eu não vou operar.
vou estar na estrada, tenho que resolver umas questões aí. Mas espero que todos tenham um excelente pregão. No final do dia a gente conversa, eu venho para botar o estudo em dia para vocês. Tá? Tenham todos aí um bom descanso. Fiquem com Deus e até amanhã.